Oi, pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os processos de independência que foram conduzidos por San Martín e Simón Bolívar. Nossa habilidade é identificar os principais aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais da América Espanhola no contexto das lutas pelas independências. Anteriormente, nós vimos sobre outros processos de independência das colônias espanholas aqui na América, e hoje nós vamos ver sobre os processos que foram conduzidos por dois líderes muito importantes, o San Martín e o Bolívar. Esse conteúdo está disponível na página 23 do livro didático de vocês, onde vocês podem estar acompanhando pelo livro. Lembrando que não é obrigatório copiar todas as informações desse vídeo, somente se vocês acharem necessário para estudo, pessoal. Bom, da elite crioula, que seria lá parte com mais condição, lembrando que os crioulos, né, eles são os descendentes de espanhóis, nascidos na América, portanto, pertencem, né, são descendentes diretos dos espanhóis, nasceram na América, portanto, eles pertencem a uma elite colonial. Os crioulos eram grandes proprietários de terras, comerciantes, né, de modo geral. Então, faziam parte da elite. Então, da elite crioula presente no contexto que nós estamos estudando, líderes vão emergir, vão surgir, né? Grandes nomes como Simón Bolívar, que era venezuelano, né, e aristocrático, de uma família aristocrática, e o San Martín, que era argentino e de uma família militar. Esses dois líderes são dois sujeitos históricos que vão ser muito importantes no contexto da busca pela independência. Graças à organização que vai ocorrer por meio desses líderes, nós vamos ter já a busca pela independência se tornando real nesse contexto. Bom, eu coloquei aqui para vocês como destaque, né? A luta pela independência do Vice-Reino da Prata, que teve início em maio de 1810, onde teve como o líder desse processo de busca pela independência, né, do Vice-Reino da Prata, o San Martín, né, que vai se tornar o comandante dessas tropas rebeldes contra a metrópole em 1812, e ele vai lutar, né, contra o exército de Napoleão. San Martín, então, conduz essa luta pela independência do Vice-Reino do Prata, e a Espanha, portanto, tenta impedir o rompimento com as províncias dessa região. Os combates vão se estender até 1816, e aí, finalmente, a independência das províncias unidas do Rio da Prata vai ser proclamada, né? Eles vão conseguir conquistar essa independência. San Martín foi muito importante nesse processo de conquista de independência, porque as tropas lideradas por ele, elas avançam até o Chile em 1818 e até o Peru em 1820 e vão contribuir para o processo, né, como eu disse, de independência. Mas, após esse processo de independência, o San Martín vai encontrar várias dificuldades de governar essas províncias unidas do Rio da Prata. A cidade mais importante dessas províncias era Buenos Aires, que vai, nesse momento, por ser mais importante, vai passar a centralizar, colocar o poder só mais para si, nas lideranças locais da região. Isso vai desagradar a elite de Montevidéu, né, da cidade de Montevidéu, que também queria sua independência, né, isso desde o ano de 1811. Então, nós vamos ter aí uns impasses depois da conquista da independência dessas províncias. A situação no Brasil também, o príncipe regente português Dom João, que estava aqui no Brasil, diante da situação, vai anexar Montevidéu, dando o nome de província cisplatina. Então, ele anexa essa região, né, como domínio dele, naquele momento ali. E em 1828, a região consegue finalmente uma autonomia política,
e é aí que ela passa a ser chamada de Uruguai. Então, vocês vão vendo que nós vamos tendo aí o surgimento dos países, a formação e divisão nesse contexto de independências. Também podemos citar os paraguaios, que vão romper com San Martín, e também liderados por outro líder, o José Gaspar. Eles vão conquistar a sua independência em 1813. Percebam que os anos são muito próximos, então esse contexto de luta pelas independências nas colônias espanholas aqui na América, ele vai acontecer de uma forma mais intensa nesse período. Após a fragmentação política que acontece, as Províncias Unidas do Rio da Prata, então, vão mudar de nome e vão passar a se chamar Argentina, né? Então, mais aí um grupo, uma independência conquistada, um grupo que se forma. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem, uma representação do Simão Bolívar e do San Martín. Outro fator importante presente nesse processo de conquista da independência é o caudilismo. O que seria isso? O caudilismo, ou caudilhamento, a gente pode chamar, o caudilismo seria um sistema, uma espécie de sistema de governo mesmo, que é liderado por um caudilho, que seria uma pessoa ligada a interesses de elite, interesses de grandes oligarquias mais tradicionais. Seria, portanto, assim, um sistema de alguém que dirigisse uma comunidade, que fosse uma espécie de chefe, que poderia ser um chefe político ou militar, dono de propriedades, geralmente também que utilizasse de carisma para se manter no poder. E o caudilismo ele vai exercer um papel muito importante nesse processo que nós estamos estudando. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o da Argentina, onde os caudilhos na Argentina eram predominantemente os crioulos, que a gente viu que faziam parte da elite já nas colônias, e eles vão disputar o poder local, né? Esses caudilhos, eles exerciam grande influência, né? E, por exemplo, assim, quando ocorre a independência e existe uma libertação da metrópole, no caso, essas ex-colônias vão se reorganizar. E nesse momento eles entram aí ocupando os espaços, né, que foram deixados pela antiga metrópole. Os caudilhos vão se fortalecer militarmente, vão liderar tropas formadas durante o processo de emancipação política também. Também vai se tornar uma tradição entre os chefes políticos ter a manutenção de milícias comandadas pelos caudilhos. Entre os anos de 1830 e 1850, os caudilhos vão enfrentar as forças de Buenos Aires. O conflito vai terminar com a vitória do governador da província de Buenos Aires, o Juan Manuel Rosas, e vai finalmente, então, concretizar com a vitória dele o projeto centralizador. Outras províncias não vão resistir e vão aceitar o poder central. Desse modo, a gente pode dizer que o fenômeno do caudilismo ele vai se estender por várias regiões aqui da América do Sul, pessoal. Aqui eu coloquei para vocês um mapa que mostra um pouco das marchas pela independência da América do Sul no século XIX. No traço mais fino, a marcha de San Martín e a marcha de Bolívar, né? Também, só que em destaque mais em negrito. Podem observar que ocorreram várias marchas no século XIX. Como eu disse, é um período de grandes transformações e grandes mudanças na América do Sul. Como proposta de atividade dessa aula, eu vou pedir que vocês realizem essa atividade da página 25 do livro 2 de vocês, pessoal. Até a nossa próxima aula, bons estudos!